Olá, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Ricardo Conzatti, do Vibralbag Brasil, e sejam bem-vindos ao 14º episódio da quarta temporada. Hoje é dia 7 de maio de 2018 e o nosso convidado de hoje é o Gabriel Angel, criador do Rocket Chat. Então, antes de eu passar a palavra para o Gabriel, eu vou para os nossos recadinhos de sempre. Recadinhos básicos, né? Recadinhos básicos. Estamos no Facebook, né? facebook.com/Vibralbag Brasil, também no YouTube, né? Inclusive esse vídeo, para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, ele vai estar no YouTube em breve, então basta você digitar youtube.com/Vibralbag Brasil, e claro, não poderíamos esquecer do Twitter, né? @Vibralbag Brasil. Então, mais alguns recadinhos. A nossa página e comunidade no Facebook já está no ar, tá? Então, shows como esse já foram divulgados lá desde a semana passada. Então, além do Twitter, você pode ver na nossa página também os próximos shows. Depois, quando o vídeo for postado, você consegue pegar o link lá também. Já passamos de 500 inscritos no canal, né? Queremos até o final do ano chegar nos 1000. Então, isso só é possível se você se inscrever no canal, curtir os vídeos e continuar consumindo o nosso conteúdo, né? Ajudar com que essa comunidade cresça. Muito importante também o Call for Papers. Então, se você, assim como o Gabriel, pretende falar sobre algum assunto interessante, algo que que você possa compartilhar com a comunidade, você pode se inscrever e estar aqui na semana que vem, no mês que vem, ou na quarta temporada, enfim, né? E último recadinho aqui sobre o blogs TI Latam, né, do nosso amigo Valdecir, do HomeLaber. Se você tem um blog, não demore, não perca tempo, cadastre-se lá, vblogslatam.homelaber.com.br. Então, só mais uma vez, prometo que é a última. YouTube, Facebook, Twitter, é só colocar /Vibralbag Brasil. Então, pessoal, agora eu passo a palavra para o Gabriel. Gabriel, por favor, se apresente, conte um pouco do seu background, como você começou, de onde você veio, enfim, conte tudo aí. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam me ouvindo bem, tá tudo direitinho com o áudio? Tudo certo. Show de bola. Então, obrigado por me convidarem para fazer parte do podcast. É sempre uma honra poder contar a história do Rocket Chat. Deixa eu ver aqui, agora veio para mim compartilhar a tela. Main screen, window, deixa eu ver se eu consigo botar onde aqui de lado. Firefox. Show this window. Estão conseguindo ver minha tela aí? Opa, consigo sim. Tudo certo. Então tá. Perfeito. Tem uma animação, mas eu não sei se ela vai rodar muito no broadcast. Ela está um pouco lenta, mas tá tranquilo aí. Tá. Então, meu nome é Gabriel Engel, sou de Porto Alegre, nascido e crescido aqui. Estudei administração na Federal, sempre quis ter uma empresa de informática. Aí eu sempre achei que programar eu já sabia, então fui fazer administração para aprender como era administrar a empresa depois de que a empresa crescesse. E passei um tempo morando fora, morei nos Estados Unidos, depois morei na Inglaterra, fiquei lá tempo até demais, virei inglês e trabalhei em empresa pequena, média, grande na Inglaterra, até que uma hora, quando quis criar um produto, acabei voltando para o Brasil para criar o produto com programadores daqui, e depois de algumas tentativas, alguns produtos, a gente acabou criando o Rocket Chat. E aqui eu vou contar para vocês um pouco da história de como é que surgiu o Rocket Chat, onde é que a gente está hoje. E se tudo der certo, eu espero inspirar algumas pessoas, às vezes tirarem algumas ideias, né, do armário lá, ou da gaveta, que estejam empoeirando e deem uma chance para as coisas acontecerem, porque senão realmente não vão acontecer nunca. Então, essa é a ideia, tentar inspirar outras pessoas a tirarem algumas ideias da gaveta, como vocês vão ver.
Posso começar? Alguém tem alguma pergunta sobre mim? Manda bala, Por tranquilo. enquanto, pode mandar bala. Então tá. Então, antes de tudo, né, essa aqui, eu vou contar para vocês a história do Rocket Chat, ou como eu gosto de chamar às vezes, tipo, The Open Source Positive Feedback Loop, um título um pouco mais comprido, mas o mais incrível da história do Rocket Chat é que como virou uma ferramenta que a própria comunidade que estava desenvolvendo começou a utilizar, qualquer erro na ferramenta, qualquer coisa que estivesse incomodando, era um problema nosso, a gente ia lá, consertava, e o produto ficava melhor e a gente conseguia colaborar mais. Então virou tipo aquela bola de neve, sabe? Tipo, como o problema na aplicação era nosso, a gente tinha que consertar para poder trabalhar melhor. Então, acho que isso foi uma das grandes pontos fortes do Rocket Chat, quando eu penso o quanto cada erro da aplicação era um problema real para nós e para a comunidade. Mas, enfim, para quem não conhece o Rocket Chat é uma plataforma de comunicação que envolve chat, videoconferência, compartilhamento de arquivo, onde as pessoas vão criar canais, grupos, enfim, se alguém já conhece o Slack, ou Discord, ou Microsoft Teams, agora Google tem um também, enfim, é uma dessas ferramentas modernas de colaboração através de chat e videoconferência. Às vezes as pessoas me perguntam por que a gente criou o Rocket Chat e foi muito assim, não foi muito pensado ou planejado. Na verdade, a gente queria criar um desses pop-ups para um cliente nosso no site deles, para eles poderem falar com os clientes dele, né? E só que a gente pensou assim, olha, ao mesmo tempo que o atendente está falando com o cliente, ele tem que falar com o colega dele, né? Ele tem que falar com o chefe, perguntar se dá para fazer um desconto, daqui a pouco o cara do técnico para ver se está com bug no suporte, alguma coisa. E aí, na aplicação, e aí o que a gente fez é que a gente se inspirou para fazer uma ferramenta dos melhores do mercado, para fazer esses pop-ups, esses widgets de conversar com os clientes, e ao mesmo tempo a gente usava o Slack, usava o HipChat, usava todas as outras ferramentas na equipe de desenvolvimento, e a gente se inspirou nelas para fazer o back-end, em vez de se inspirar nas ferramentas de live chat do back-end. E então a gente criou e a gente pensou, olha, é certo que a gente não vai ter tido todas as ideias. Então, quem sabe se a gente abrir o código, vai ter um monte de gente colaborando com funcionalidades novas e melhorando a performance, e a gente vai ter um produto, uma ideia muito melhor com essa soma de todas essas ideias do que se a gente tiver a pretensão de criar melhor ferramentas sozinho. E foi aí que a gente decidiu abrir o código, mas como qualquer, às vezes, boa ideia, né, ficou na gaveta. Por quê? Ninguém paga para tu transformar um software em open source. Dá um baita de um trabalho, tu vai ter que criar documentação, publicar lá no GitHub, um monte de gente vai fazer pergunta, vai ter que ficar testando em vários ambientes, enquanto se é um software só para te usar, é muito mais fácil porque tu controla todas as variáveis, tu sabe como fazer. Então, o que aconteceu foi que o Rocket Chat ficou pegando poeira numa gaveta, desde que ele foi criado, foi colocado em produção no cliente, e a gente vamos fazer o open source? Vamos. Quando? Quando der. Aí passou 6 meses e ninguém tinha feito nada, até que eu recebi esse e-mail no fórum, o Team Branding, lá acho que é sueco, mandou um e-mail para a galera do Mitra dizendo, olha, eu criei um open source do Slack, quem é que quer me ajudar? E aí, quando eu vi, o cara já tinha recebido lá 7.000 visualizações na página essa aqui do post dele no fórum, e 80 developers responderam que queriam ajudar e dando ideia. E aí esses caras vão fazer o que a gente está há 6 meses para fazer, e esse cara vai engajar a comunidade e vão fazer. Aí, o que eu fiz? Comprei um monte de Red Bull e pizza e falei para a galera do escritório, estilo hackathon, ninguém sai do escritório até a gente publicar na época não existia Rocket Chat, né? Ele era um módulo de chat do nosso CRM. E aí o meu papel durante aquela noite era criar o logo, criar o nome. Aí eu quis fazer Chat Rocket. Aí fui procurar os domínios, já tinha. E aí naquele dia no GoDaddy, o GoDaddy me sugeriu, olha, não tem Chat Rocket, mas semana que vem vai ter para vender os pontos chat. E o Rocket está disponível. Então, Rocket.chat tu pode registrar agora. Vai estar disponível daqui a 48 horas.
Daí que coincidência, né? Pro Rocket.chat. Interessante, um nome que de repente já é o URL, né? Do que tem que botar o .com, alguma coisa. O .com tava lá, $6 mil, a gente, não vai rolar para desembolsar isso agora. Então a gente criou o Rocket Chat, nasceu nessa noite, quando a gente viu que tinha outra pessoa tendo ideia. E aí, às vezes, vem aquela história de tu agradecer teus competidores, né? Às vezes tu tem que agradecer os caras que tu compete, que te fazem tu dar o melhor de si, porque se não fosse o team brand com aquele post, talvez teria já passado um ano e a gente não teria botado o nosso código-fonte no GitHub para a galera utilizar e ter criado o Rocket Chat. E aí o que aconteceu quando a gente botou o Rocket Chat foi isso, deu um boom, a gente ficou na capa do Hacker News, Product Hunt. Quem não conhece esses dois portais, ou sites de notícia, eu diria assim, né? E com listagem, o Hacker News é de notícia, a galera posta lá links para notícias importantes. Alguém postou o nosso site lá, ficou algumas horas no topo da lista de notícias, que é muita coisa, ficar minutos ou horas ali a gente dá um tráfego imenso. Product Hunt deu a mesma coisa. Então, o que aconteceu foi que em questão olha ali, desde que a gente botou o site no ar, na virada do 28 para 29, 24 horas depois, a gente teve um pico lá de quase 30 mil page views da galera do Vale do Silício, sem a gente ter feito nenhuma campanha nem nada, assim, a gente só comentou no fórum de volta que a gente também estava fazendo um projeto. E aí, o feedback, todo mundo foi muito positivo, né? A primeira coisa que a gente descobriu, na verdade, é que todas as nossas ideias de que a gente tinha feito vários erros na escalabilidade do sistema, que a comunidade ia ter que nos ajudar a resolver, estavam corretos. Quando 30 mil pessoas tentaram entrar no servidor de chat ao mesmo tempo, a gente só ficou recebendo alerta de que o servidor tinha caído, o servidor caiu, todo mundo correu para o escritório. Aí a primeira coisa que tu faz quando cai no servidor é tu dar um upgrade, né? Joga mais máquina. Mas não adianta, tem uma hora que escalar verticalmente com mais RAM, mais processador e mais máquina não é o suficiente. Tu vai ter outros gargalos e então a gente aprendeu na marra, começou a consertar os gargalos e aí que o Rocket Chat começou realmente a melhorar e a ser desenvolvido, a comunidade começou a dar palpite. Mas o resultado disso foi que a gente parou naquela semana, virou um dos trending repositories lá no GitHub. Por semanas a gente ficou na lista lá, se fosse no Explorer do GitHub, estava como um dos repositórios mais forcados e, né, estrelados. E a gente começou a aparecer em um monte de outras newsletters, como StackShare, até na capa da Heroku. Depois a gente estava lá como um dos apps mais instanciados lá nas instâncias do Heroku aquela semana. E estava até hoje. Até hoje, se for na capa da Heroku e tu der olhar os banners, vai ter o nosso logo lá desenhado, monocromático, assim, mas ele é um dos logos da Heroku, dos apps que eles mais usam, eles botaram até na capa hoje. E criou uma comunidade incrível, assim, a comunidade começou a contribuir muito mais do que a gente esperava. Toda aquela expectativa que a gente tinha, se a gente construir, a galera vai vir ajudar. A gente achou que ia vir, sei lá, uns 10 programadores. Quando a gente viu, tinha centenas de programadores ajudando a melhorar o código. E então os caras criaram imagem oficial para o Docker, nos ajudaram a criar o app do Electron, os próprios caras do Electron nos colocaram na capa do Electron, lá, né, de apps famosos feitos com Electron. Tava lá o Rocket Chat na capa do Electron. A galera começou a criar funcionalidades que tinha no Slack, né, que nem o contador de mensagem, porque a galera sentia falta. Então também começou a criar coisas que nem tinha no Slack, como assim uma notificação, um sinalzinho na barra de rolagem, para tu poder ver onde é que tu foi notificado e tu rapidamente poder fazer um scroll e ver onde é que tinha sido mencionado o teu nome. Uhum. E, enfim, mobile apps, na época era tudo Cordova, mas depois a gente começou a construir os nativos agora. E a parte de videoconferência com WebRTC. Também integramos o tal do Robot, o framework de bot mais utilizado na época, e a gente até internalizou, como ele era feito em JavaScript mesmo, a gente conseguiu fazer uma versão interna, tu conseguiu rodar seus próprios robots dentro do Rocket Chat. A gente mudou ele de nome, e aí ele é o nosso famoso Rocket Cat, que é o gatinho que ajuda e faz várias operações dentro do servidor de chat.
Ah, legal. A galera, foi traduzido para mais de 30 idiomas. A gente usa o LingoHub. Quem quer ajudar a traduzir, ver alguma coisa errada, é só se logar com o GitHub no LingoHub. E aí tu pode escolher o idioma, ajudar a tradução. Tem uma interface bem legal. É muito, muito... E direto eles já fazem um pull request e atualizam nossos arquivos de língua. E a comunidade continuou crescendo, assim. Tá, uma coisa, claro, quando tu tá na capa de uma publicação, num portal desses, tu ganha uma visibilidade enorme, e no dia seguinte tu não tá, e tu tem uma fração daquele tráfego. Mas, semana a semana, começou mais e mais e mais, e a gente viu que, olha, a gente tá fazendo alguma coisa. Quando a gente começou a ver, tinha Rocket Chat sendo usado na Federal de Santa Catarina, na campanha do Bernie Sanders, no Steam Chat, que é uma criptomoeda que se chama Steam, até sem banco testando o Rocket Chat. A gente olha, o fato de ser open source nos deu uma visibilidade muito maior do que a gente podia esperar. E até um que a gente gostava muito, não sei se alguém sabe o que é AIB, mas a AIB é a Agência Espacial Brasileira. Então a gente diz que o Rocket Chat é utilizado pelos engenheiros que desenham os foguetes brasileiros para discutir os projetos usando o Rocket Chat. Eles até nos ajudaram bastante em questão de marca, patente, porque daí, às vezes, quando a gente foi discutir uma época a questão de marca, tinha um papel do próprio governo brasileiro dizendo que já usava a ferramenta, já conhecia pelo nome de Rocket Chat, muito antes do que a outra pessoa que tentou registrar a marca para ficar com a marca, roubar da gente a marca. E aí a gente percebeu, cara, o que está acontecendo? Sabe quando tudo aconteceu tão rápido que a gente, e não tão planejado, né, honestamente, que depois que caiu a ficha, que eu pensei, cara, o que a gente está acontecendo? Por que virou tão popular? O que a gente está fazendo? E aí que eu tive uma luz, assim, de cara, o que a gente está fazendo, na verdade, é o WordPress dos chats, né? E assim, como assim o WordPress dos chats, né? Cara, já tem outros sistemas de site, às vezes muito melhor, mais completos, né? Mas por que o WordPress é o mais popular do mundo? E segundo eles, 30% da internet é feito em WordPress. 30% dos sites, dos domínios da internet rodam em WordPress. E aí eu comecei a comparar, né? Poxa, WordPress, open source, em primeiro lugar. Qualquer pessoa pode hospedar o seu próprio servidor, ter o seu próprio site em qualquer lugar. PHP é uma linguagem altamente popular, que é a linguagem que é feita em WordPress. Fácil de tu fazer uma instalação usando um FTP para qualquer servidor, tu quase bota ele para rodar. Fácil de ter nele com plugins, tu faz uns temas, bota a tua marca. E tem um hosting para todo mundo. Se tu for lá no wordpress.com, se não souber nada de programação, pum, vai lá, tem um WordPress rodando para ti. E aí eu comecei a comparar com o Rocket Chat. Olha, mesma coisa. É também licença mais aberta ainda do que a do WordPress. Eles são GPL, a gente é MIT. A gente pensou assim, ó, se tu pode hospedar um site, por que tu não pode hospedar teu servidor de chat, né? Ainda mais importante tu ter o teu próprio servidor de chat do que tu ter o teu site, o teu servidor. Tem muito mais informação sigilosa nas tuas conversas do que o site que tu publica. Ele é todo feito em JavaScript, back-end, front-end, tudo. Então, o JavaScript é uma linguagem, hoje é a mais popular para desenvolver sistemas na internet. A parte de fazer deployments, acho que quem não é técnico não sabe, mas existe uma revolução dos containers, né, de usar containers de Docker para fazer deployment de qualquer serviço, qualquer servidor hoje em dia, mais do que máquina virtual, mais de qualquer outra coisa. E a gente tendo um oficial faz muita diferença, que a comunidade criou. A gente criou um sistema de pacote também para tu poder estender com plugins. Criou uma parte de temas para as pessoas, assim, olha, eu tenho o meu servidor de chat, mas eu quero o nome da minha comunidade escrito ali, da minha galera, eu quero as minhas cores, quero botar no meu domínio. Então, isso também virou uma ferramenta que diz, olha, os donos do chat são as pessoas que estão usando, eles têm que poder dar a cara que eles querem, dar os papéis, as permissões, como elas inventarem. E a gente criou um hosting também para todo mundo no Rocket.chat Hosting. Todo mundo pode ir lá e ter um servidor rodando. Quem não sabe nada de técnico, em segundos tem um servidor de Rocket Chat próprio. E estava tudo bem, até que, né, outra coisa que fica uma dica para o pessoal. Eu setei quem nunca usou o Google Alerts, tu pode dizer para o Google, sempre que ele achar alguma coisa nova sobre determinada palavra, eles te mandarem.
Então, sabe aquilo que, assim, às vezes as pessoas fazem, né? Vai lá e procura o seu próprio nome na internet e vê se quem é que estão falando de si. Eu botei um alert para Rocket Chat e cada vez que surgia uma coisa nova, pum, o Google me mandou um e-mail, daqui a pouco eu vi esse aqui, de que estava tendo uma discussão no Hacker News, e o pessoal do GitLab, o fundador do GitLab, dizendo que ele estava avaliando entre o Rocket Chat e o Mattermost, e tinha decidido usar o Mattermost no próximo release do GitLab. E aí, pô, era altas horas da noite, eu cansado lá, 2015, mandei para ele um reply dizendo, cara, acho que tu cometeu um erro, por isso, blá, 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 a gente tá fazendo mobiles nativos, a gente tá com plano de exportar Postgres, enfim. E aí eu achei, depois que eu escrevi, até pensei, foi meio duro com o cara, né? Quem sabe não é uma boa começar uma discussão assim em público, lá na roupa suja em público. E aí a resposta dele foi bem curta e grossa, tipo, te mandei um e-mail, vamos fazer uma chamada. E aí eu pensei, o cara vai me descascar no telefone, né? De repente ele só mandou uma mensagem curta assim para parar a discussão e poder me xingar e dizer, pô, por que tá me questionando em público, assim, ó. Mas nada disso. Na verdade, foi uma ótima conversa, foi muito legal, e aí vem um dos meus primeiros aprendizados, assim. Ele curtiu muito o que a gente estava fazendo, tinha algumas objeções sobre a tecnologia, eu conversei com ele, expliquei por que não, de repente não tinha tanto fundamento as objeções dele. E aí lá pelas tantas ele me perguntou assim, tá, mas quanto é que ganham teus funcionários? Aí eu, que coisa estranha de se perguntar, né? Tipo, numa ligação, eu fiquei meio assim de responder, tipo, será que o cara tá perguntando isso só para poder chegar a fazer uma proposta para meus funcionários e pegar meus programadores ali, a galera que deu. Daí eu falei, tá, não, pô, sei lá, $5.000 custa cada um por mês e tal. Aí ele assim, tá, então é o seguinte, se eu te mandar $15.000, tu consegue fazer mais rápido, botar mais um desenvolvedor por 3 meses e fazer mais rápido isso que tu tá fazendo? E aí eu, olha só, não, ok, sim, claro, né? Aí ele disse, não me deve nada, tô só te mandando dinheiro, faz aí o que tu achar melhor. E aí eu pensei, uma das coisas, né? Bom, primeiro, no Brasil, quem é que quando tu vai fazer uma ligação com o cara vai te oferecer $15.000 assim, só para ver o que tu faz com esses $15.000? Acho que não é uma ligação muito comum aqui no Brasil, né? E aí eu fiquei pensando, será que o cara tá sendo caridoso? O que é? Daí, quando ele mandou o e-mail sobre o dinheiro, ele falou assim, a única coisa que eu te peço é, se um dia tu for pedir investimento, me avisa antes. Aí eu entendi tudo, né? Eu falei, bom, o cara queria, na verdade, tá pensando em comprar a gente, achou que era, de repente, né, fazer um acqui-hire, que eles falam, que é tu compra a empresa para pegar todo mundo. E acho que não tem nenhuma maneira melhor de descobrir, às vezes, a índole de uma pessoa do que dando dinheiro, né? Não sei se alguém conhece uma maneira melhor do que tu entregar dinheiro na mão da pessoa, ver o que ela vai fazer com aquele dinheiro, e aí tu descobre né, quais são as coisas mais importantes para ela. Daí eu pensei, olha, se ele me der, de repente ele dava $15.000, ia ver, daqui a pouco aparece uma foto minha no Facebook com um carro novo, né? Já sabe que pessoa é, né? Daí tu já sabe, bom, de repente esse cara aqui não é o que vale investir, né? Ele tá mais preocupado agora. Então, daqui a pouco, o que vale não, ou o cara foi lá, contratou pessoas, investiu, cresceu o time, e para ele o que ele se importa, esse projeto aí é uma coisa que ele curte. Então, foi isso que aconteceu. Aí ele, né, mandou ali, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e daqui a pouco veio um outro e-mail do pessoal do Meteor, que é o framework que a gente usa de desenvolvimento, e os caras me dizendo, olha, pensei em uma oportunidade, quem sabe tu vem aqui para São Francisco fazer uma palestra sobre o Rocket Chat, contar a tua história. E mais ou menos como eu estou fazendo agora, mas a história era bem mais curtinha, porque a gente tinha só alguns meses de idade, 2, 3 meses de idade. E aí eu liguei para ele e disse, tá, e aí, passagem, onde é que eu fico? Pô, adorei o convite, obrigado. Daí os caras assim, não, tem passagem, não tem nada. Tipo, na verdade, se tu tiver por São Francisco no dia 24 de setembro, tu pode subir aqui no nosso encontro e tu tem 20 minutos para contar a história do Rocket Jet. Se não, né, que a gente vai passar o microfone para outro. Putz, vai até São Francisco para falar. Era 18 minutos, né? Nem tinha. Daí eu falei, eu vou para São Francisco, vou falar,
Mas eu também vou fazer assim, ó, vou mandar um e-mail para todo mundo que eu conheço, quem eu não conheço, tentando combinar um café, um almoço, para mim poder contar o que a gente estava fazendo, contar a história da startup, pedir conselho. E aí mandei para, cara, para muita gente. E aí fui lá, fiz a palestra, até a capa era o final, e mesma palestra. Mas também daí fui lá, aproveitei, fui conhecer Stanford, né? Fui conhecer o pessoal do GitHub, me convidou para conhecer o GitHub. Aí isso aqui, por exemplo, é o carpete de entrada. Vai dizer que, não sei se vocês conseguem reconhecer, isso lembra alguma coisa para vocês. O que lembra esse símbolo? Não sei se é do FBI, né? Ou da Casa CIA, Branca. alguma coisa assim. Casa Branca. É, da Casa Branca. Na verdade, Casa isso Branca. aqui, ó, a recepção, isso aqui é a recepção do prédio. Ah, Sala Oval. Uma Sala Oval. Caramba! Cara, é um teto. Tu entra assim na recepção do prédio e é uma réplica do Salão Oval da Casa Branca. E aí tá ali a recepcionista esperando pra tu te identificar. Cara, muito doido. E aí fui lá, conheci o pessoal do GitHub, era fãzão nosso, tipo, os caras conheciam, eles sabem os projetos que estão ficando famosos e tal, daí foram lá. Daqui a pouco, esse aqui era o Lifaus nos apresentou uma galera, todo mundo já sabia quem eu era, todo mundo dizendo, pô, esse é o Gabriel, não sei o quê. Daqui a pouco tinha um magrão, assim, ali na cozinha. Ele, vem cá, vou te apresentar o Matt. Daí quando me apresentou, era o CEO do GitHub, o magrão ali na cozinha, lavando louça. Deu, que viagem, é outro tipo de empresa, assim, né? E aí o Matt convidou, pô, vamos lá no GitHub Universe, vai ter essa semana. E aí eu tava tendo um evento, era tipo um festival de música, só que de coders, assim, na beira do rio, nos pavilhões antigos. E aí aqui esse é o Matt dando o keynote dele, falando que o GitHub é tipo o Facebook dos programadores. E aí outra coisa, cada lugar que eu ia, eu tava nessa vibe assim, eu tenho que falar pro mundo que o Rocket Chat existe. Então, qualquer lugar que eu via que dava para escrever Rocket Chat, eu escrevia Rocket Chat. Isso aqui tinha uma parede branca lá, que tinha os adesivos para dar recado. E eu, que nada, vou pegar uma pilha de adesivo e escrever Rocket Chat com os adesivos. O mais engraçado é que até hoje essa parede, a versão completa dela, ficou grandona, assim, eles usam no pôster de promoção do evento, como esse foi o primeiro, até hoje tem nos posters, assim, essa parede, que ela ficou muito legal. E até hoje, se tu olhar, assim, tá escrito, uma das únicas coisas que consegue ler gigante lá é o Rocket Chat, bem claro, assim, roxo no canto. E outro pessoal que me recebeu muito bem foi o pessoal da MongoDB. Ali estavam os engenheiros e tal, os caras, mandei e-mail para eles, os caras, cara, o Alvin falou assim, vai lá, sexta-feira a gente faz Taco Fridays, todo mundo come tacos no escritório e tal, vem almoçar com a gente e conhecer os engenheiros do MongoDB. Eu fui lá, os caras falaram assim, olha, quem sabe então a gente tem uma apresentação e alguma coisa? Tem. Então vamos subir ali na sala de desenvolvimento, a gente botou um telão, tu mostra ali o Rocket Chat pra galera, tem uns 40 minutos. Aí eu passei 40 minutos os caras mais sênior assim, da engenharia do MongoDB, contando como é que a gente usava o banco de dados, a história, tudo. E quando acabou, fiquei amigão dos caras, e aí o VP de produto falou assim, cara, eu achei muito legal o que vocês estão fazendo, projeto Open Source, o MongoDB, projeto Open Source. Então, de repente, tu tem algumas perguntas para mim, né, já que tu já apresentou a empresa, eu tinha preparado já uma listinha de perguntas, né, vai que os caras me dão uma oportunidade, eu tenho um monte de dúvidas sobre como criar um negócio Open Source. E aí a gente foi para a sala dele, ficou lá uma meia hora, cara, até mais, a gente ficou uma hora conversando, e aí contando toda a história. Eu gostaria de perguntar para eles, cara, somos uma empresa, né, de software open source, hoje vale bilhões de dólares, como é que eu faço a Rocket Chat, que também é uma empresa open source, chegar nesse nível? E aí ele contou como é que eles criaram produtos complementares ao banco de dados, versões enterprise, como é que eles manejavam a comunidade. E foi aí que eu comecei a aprender mais sobre o mundo open source do que eu jamais esperava, né? E no final da reunião ele disse assim, cara, vou te ajudar. Gostei muito do que estão fazendo. Eu tenho que fazer o press release, né, do anúncio da nova versão do MongoDB. Vocês querem... Quem sabe tu faz o testemunho para ficar na capa do press release.
E eu, que incrível, tipo, né? Pô, vai ter milhões, lá, centenas de pessoas, milhares de pessoas vendo o novo release e vai estar lá meu testemunho na capa. E ele disse, só tem um problema. Eu nunca usei a versão nova do MongoDB, porque, né, o nosso framework não suporta ainda e tal. E aí ele, meu, me ajuda a te ajudar, tipo, tu sabe o que tem na versão nova do MongoDB? Eu falei, bom, eu sei, tem validação de esquema, tem não sei o que, não sei o que. Daí ele, pô, então, o que tu faria com essas funcionalidades? Eu faria isso, tá? Daí ele, pô, então, só muda o tempo verbal e escreve isso num parágrafo que a gente publica. Ninguém vai lá ver se tu usou, vai atrás. Então, ok, né? Vamos lá, vamos dar o jeitinho. O jeitinho brasileiro não é tão só brasileiro. E aí, Olha nível o negócio. Escrevi ali, ó, Auto Application, Game Quick Access, Virtual Type Data, enfim, né? Escrevi e eles publicaram, cara, na hora deu um tráfego no site, mais pessoas leram e tal, e eu não esperei nada mais do que isso, mas depois vocês vão ver que isso tem um ponto significativo na história do Rocket Chat. E como cada pontinho na história, né, às vezes tu só vai entender o impacto daquilo na história meses ou anos depois. Então, hoje eu sempre procuro aproveitar cada oportunidade, cada convite que tem para me falar, para contar história, para interagir com pessoas legais, eu aproveito porque tu nunca sabe a repercussão que isso vai dar depois. Então, eu continuei lá a minha saga em São Francisco, fui conhecer o fundador do GitHub, do GitLab também. Ele me convidou para ficar na casa dele, fiquei dormindo no sofá. Essa foto aqui é o headquarters do GitLab. Na verdade, o GitLab não tem escritório. A única coisa que ele tem é a sala do founder em São Francisco, que ele tem um mesão grande lá, e quem quiser trabalhar da sala dele quando estiver em São Francisco, vai lá e está convidado para ir lá, trabalhar lá da casa dele. E eu fiquei dormindo ali uns 5 dias no sofá que tinha do lado da mesa ali. E até que ele fez uma proposta e disse, cara, eu quero comprar a Rocket Chat. Ofereceu lá uma soma milionária e na hora, né, que isso, um projeto que a gente acabou de criar, o cara oferecendo milhões de dólares agora. E eu, na hora, disse, ok, vamos lá, né? Chegamos a brindar, assinei lá uma carta de intenções, a gente, vamos começar a discutir então como é que seriam os detalhes disso. Só que o que aconteceu foi que logo depois de eu assinar, aí fui para casa de um amigo meu, que também é um ex-colega de trabalho que morava lá, eu combinei de ficar um dia na casa dele, e eu comecei a pensar assim, cara, acabei de criar o Rocket Chat, assim, minha equipe acabou de desenvolver esse negócio, a comunidade está enlouquecida, tem meses, e a gente vai vender para um cara já. E aí umas coisas que eu vi foi quando eu estava discutindo com o Citi, né, o fundador do GitLab, algumas ideias, e a gente não concordava. Daí eu fiquei pensando assim, mas se eu vender a empresa, né, eu vou ter que trabalhar no projeto ainda, mas eu vou virar só gerente de produto, e quem vai me mandar vai ser ele, né, não vai ser eu, a ideia vai ser dele. E aí eu disse para ele, olha, quem sabe a gente namora um pouco antes de casar, preciso conhecer melhor a tua equipe, minha equipe quer conhecer a tua equipe, a gente quer saber melhor a cultura da empresa antes de a gente dizer que vai trabalhar com vocês. E aí ele diz, então quem sabe leva a tua equipe para Amsterdã, vai todo mundo se encontrar em Amsterdã, porque ele ia casar em Amsterdã e convidou todo o GitLab, que a maioria das pessoas do GitLab nunca tinha se visto ao vivo, foram para Amsterdã para ficar 15 dias lá e programar junto, fazer festa junto, se conhecer. E foi o que a gente fez, a gente mandou, foi a equipe toda do Rocket Chat para Amsterdã, que naquela época era só essas cinco pessoas. E aí nos trataram como parte do GitLab, assim, a gente conheceu o pessoal, deu para sentir na pele assim, aquela vivência de que é uma startup com um fundo de venture capital te bancando, te podendo fazer todos os teus sonhos, assim, como tu sempre quis. E a gente voltou daí de Amsterdã com aquela coisa, acabamos de ver a possibilidade que é tu ter um fundo de investimento, ter grana, que é a cultura do Vale do Silício, que é tudo faz.
tipo, nem pensa duas vezes, vai lá e executa, porque o tempo é mais caro do que errar. E aí, só que a gente voltou e, tá, e agora? Estamos aqui no Brasil, projeto Open Source, não vendemos a empresa, não temos dinheiro, o que a gente faz? E aí a gente começou, continua desenvolvendo funcionalidade, fazendo versão de Rocket Chat com white label para outras empresas, desenvolvendo integrações para pagar as contas e tentar continuar crescendo a comunidade antes de a gente ter que dizer sim e pedir dinheiro para alguém. E foi acontecendo coisas incríveis. Por exemplo, aqui, o pessoal do Steam Chat, que usa o Rocket Chat, né? Daqui a pouco fizeram uma vaquinha para nos mandar dinheiro e conseguiram arrecadar $25 mil. Só para mandar, para tipo, nos ajudar a manter o desenvolvimento, que estavam preocupados que a gente não ia ter funding para continuar desenvolvendo, eles gostavam muito do projeto. A gente começou a ver o pessoal da Docker, daqui a pouco botando lá o Rocket Chat como um dos containers mais utilizados no mundo, baixados no Docker Hub. O pessoal da IBM fazendo palestras sobre desenvolvimento e lá usando Rocket Chat como exemplo de ChatOps. A Heroku, né, que nem eu falei para vocês ali, o loginho do Rocket Chat na capa, como os apps que as pessoas mais usam na Heroku. E aí, isso foi me dando, pelo menos, certa confiança de que, assim, tô me endividando, porque eu tinha que pegar empréstimo a cada mês para poder pagar a folha, atrasar a folha quando não dava, para poder crescer mais a empresa antes de ter que receber o funding de alguém. E a gente foi nessa, tipo, momentos mais agonizantes, mas também mais emocionantes, assim, que eu tenho memória. E, claro, ganhamos alguns prêmios, o Boss Awards da InfoWorld, o Black Duck sobre Open Source Groups of the Year, os caras da Europa, da OW2 também de Open Source, sobre prêmio de inovação. E a gente continuou criando uma comunidade, eu continuei dando palestras sobre o Rocket Chat, cada oportunidade que eu tinha, criando cada vez mais, chamando a comunidade para participar, para programar, para ajudar. E até que teve um novo encontro do GitLab, quase um ano depois, dizendo, olha, o GitLab tinha passado de 40 para 80 pessoas e chamaram a gente de novo. Venham aqui de novo, vamos ver se a gente não consegue agora fechar essa venda. E aí, a gente já tinha passado para 10 pessoas, a gente não era mais 5, agora a gente era já quase 10 pessoas. Mas a gente se sentia melhor, era com a nossa camiseta, sabe? Era uma coisa diferente, assim, do que a gente olhava o GitLab, que iam construindo a cultura deles, a maneira de trabalhar deles, as ideias deles, que a gente admirava, mas a gente queria construir a nossa empresa, queria ser uma startup brasileira dando certo. Então, acabou terminando o nosso romance com o GitLab no final do Summit, disse, olha, não vai rolar, acho que vocês não estão não tão 100% engajado nisso, então é melhor vocês continuarem com a empresa de vocês e, tipo, boa sorte. E a gente continuou, enfim, aí ao mesmo tempo foi um momento triste, no dia seguinte, tipo, tava o Mark Shuttleworth, o criador do Linux, do Ubuntu, da Canonical, convidando para subir no palco com ele para falar do Rocket Chat, e é um cara que era já, tipo, meu ídolo. Para quem não conhece, ele é um dos caras de maior sucesso no mundo de open source. Para ter uma ideia, o cara já até férias no férias no espaço, o cara já tirou, conseguiu uma das empresas de maior sucesso em desenvolvimento de projeto open source. E a gente continua vendo o Rocket Chat sendo utilizado na Hyperledger, na Linux Foundation, empresas desde ONGs ao redor do mundo usando o Rocket Chat para conectar investidores com empresas de investimento em bolsa, empresas fizeram Rocket Chat para escolas e universidades, outra empresa fez o Rocket Chat para empresas de transporte, onde tu conseguia falar com os atendentes sobre as passagens, falar com bots, Rocket Chat para hospitais, tinha realmente começaram a aparecer Rocket Chats de tudo, até o cara ganhou lá no TechCrunch um prêmio com um Rocket Chat como MVP dele, porque tinha customizado o Rocket Chat para fazer para hospitais. E, enfim, a gente continuou crescendo, cada vez mais usuários, a gente está com quase 10 milhões de usuários, e de visitantes no site, tipo, continua crescendo mês a mês. E
Até que veio aqui mais alguns números, quantidade de vezes que baixaram o nosso server, tem mais de 15 milhões de vezes que baixaram os nossos containers do servidor. Até que veio esse e-mail aqui, e veio aquele ponto que eu disse que aquele press release ali fez toda a diferença. Porque, por causa daquele press release, o Harry mandou uma mensagem dizendo, olha, venho seguindo vocês desde aquele press release, gostei da maneira que vocês vêm se comportando no mercado, né, o que vocês vêm fazendo, achei impressionante, e agora acho que está na hora da gente, né, time to chat, hora da gente conversar. E foi meio incrível, porque ele ligou, a gente teve uma conference call onde ele me perguntava sobre a empresa e ele ia completando a minha resposta, sabe? Tipo, por que a tua empresa é diferente? Aí eu contando, o Open Source, a plataforma, e ele ia completando, ele sabia mais sobre a empresa, mais sobre o nosso futuro do que eu mesmo, assim. E eu disse, olha, esse é o tipo de investidor que eu quero ter do meu lado, o cara que entende do meu negócio mais do que eu. E eu fui tentar pesquisar sobre o cara. E aí eu vi que o cara, quem é o Harry? Daí eu li, o Harry é um cara que ele disse assim, e na verdade ele me mandou um e-mail dizendo, porque eu não respondi o e-mail dele na hora, ele ficou preocupado, achou que eu estava ignorando ele, porque acho que tem essa coisa de open source, ele achou assim, daqui a pouco o cara não quer dinheiro de investidor, não quer dinheiro de fundo capitalista, o cara gosta de open source. E ele disse, olha, eu sou brasileiro, no e-mail explicando, sou piloto de caça, sou um cara super legal, sou DJ, eu já investi em várias empresas, vi, o cara criou muitos unicórnios, o cara tem mais de 10 empresas no portfólio que ele criou, que ajudou a criar, que são empresas de bilhões de dólares, ao ponto de que a Forbes tem uma lista dos Midas do mundo de tecnologia, e a lista tem 10 edições, e o cara apareceu nas 10 edições como um dos 100 melhores investimentos do ano em tecnologia no mundo inteiro. Então, tu imagina o que é o cara, né? E a NA, que é a empresa que investiu, que ele representa, já tinha feito mais de 350 empresas que eles venderam por somas astronômicas, e 208 empresas, agora já tem 220 empresas, que eles levaram até a Bolsa, a Nasdaq e a Bolsa de Nova York. Então, os caras, assim, um fundo dos maiores do mundo, do segundo mais antigo dos Estados Unidos, e dizer, cara, se tem alguém que eu quero estar junto, trabalhar e ainda entende do meu negócio, era eles. E aí a gente combinou de almoçar, a gente foi almoçar e, assim, imagina, as pessoas às vezes perguntam, como é que foi o teu pitch? Cara, eu não tinha um slide, não tinha nem meu computador comigo, sentei no almoço para conversar com o Harry, rolou uma sinergia, assim, uma química, que quando acabou o almoço, o cara pegou um papel do caderninho e escreveu lá, olha aqui, vou te dar de 4 a 5 milhões de dólares por 25% da tua empresa, e bababá, e botou ali, 1% para ações preferenciais, séries A, assinou e disse, leva isso aqui pro teu advogado, transforma num contrato, a gente transfere o dinheiro. Caralho. Então, numa conversa no almoço, assim. Não foi... É o tipo da coisa que a gente só costuma ver em filme, né? Falando, tá aqui, o cara fez no guardanapo e realmente acontece, né? Não, realmente aconteceu e eu fiquei assim, caralho, fez sair do almoço com aquele pedaço de papel, assim, 5 milhões de dólares. Sentiu, cara? Tipo, porque você já vinha há um tempão nadando atrás disso, né? Deu aquele sentimento, já fazia consegui. Não, foi assim, cara, agora... É uma sensação assim, ao mesmo tempo, tipo, ultra felicidade, porque assim, cara, agora eu vou fazer, tipo, tenho a potência, né? Tenho aqui a faca e o queijo na mão para escrever um pedaço da história. Tipo, as coisas começam assim, já tem um capítulo de um filme. E aí depois, ao mesmo tempo, você assim, agora não tem mais desculpa. Agora é fazer, né? Agora né? ferrou, né? Tipo assim, uma coisa de, né, se tivesse dinheiro, se eu tivesse capital dos caras lá dos Estados Unidos, eu teria feito. Aí o cara diz, não, agora tu tem. Qual é a tua desculpa agora? Não, aí tu ao mesmo tempo assim, cara, agora eu vou ter que fazer esse negócio certo. Ninguém mais vai poder dizer, não tem mais nenhuma desculpa. Não, é uma sessão emocionante, assim,
Eu não sei se Saber alguém que já agora tem... eu não sei se alguém já te perguntou isso, assim, você sentiu a hora que você pegou isso aí, você falou, puta que pariu, eu tô rico. Cara, não, porque o dinheiro foi para a empresa, entendeu? Pra Não, empresa, eu né? tinha uma outra, eu tinha uma outra proposta que era assim: os caras me dariam 4 milhões e meio de dólares para mim. Ó, toma, cash. Que depois tu tirar imposto, tirar um monte de coisa, enfim, quase 40% vai embora. Mas, enfim, era milhões de dólares na minha conta do banco, e aí, ok, tinha ganho, sei lá, tinha colocado alguns milhões de reais na conta. Mas essa era o cara assim, cara, 4, 5, ele falou assim, 5 milhões é peanuts, eu vou te dar 5 milhões, a gente vai fazer esse negócio e vai dar um bi. Topa? Aí eu, tipo, que nem aquela cena do Facebook, sabe? Aham. Milhões de dólares não é legal. Sabe o que é legal? Bilhões de dólares. E aí, só que uma coisa é um cara de dizer isso, daqui a pouco um investidor aqui, um angel. Outra coisa é um cara dizer isso que já fez isso 10 vezes, entendeu? Tu olhar pro cara e o cara fez isso todos os anos, nos últimos 10 anos, o cara fez empresas que valiam bilhões de dólares e o cara te dizia assim, não, esse teu negócio tem potencial vamos trabalhar junto e vai valer alguns bi. Daí, Fantástico. sabe, e aí tu tá lá, te dá um guardanapinho, tá, toma 5 milhões só pra gente começar. E tu, cara, tô no meio dos grandão agora. Tô brincando, né? Tô na primeira divisão lá com a galera. Bacana. Não, é uma sensação. Foi uma sensação. E a gente pegou esse fundo em 5 milhões de dólares. Ele disse, cara, foca no produto, vocês vão manter o open source, foca na comunidade e vamos começar a experimentar com o business model. Então ele nos deu uma certa liberdade de continuar fazendo o que a gente estava fazendo, só que agora com mais gente. A parte triste da história é que o cara faleceu logo depois. O cara assinou os contratos, investiram tudo e esse cara que era um gênio, tipo, o cara faleceu enquanto dormia. Isso aqui é uma foto da Nasdaq ainda, porque a Nasdaq deixou lá uma foto dele durante um tempão. O cara era uma lenda na Nasdaq. E ele botou uma foto dele de DJ, né? Porque ele gostava de ser lembrado como DJ, nem como piloto de caça. O cara era piloto de caça no exército, DJ e investidor. Uma lenda no mundo de investimento. O único cara fora do Vale do Silício que estava na Forbes List há 10 anos seguidos. E enfim, foi uma perda grande. Assim. Fui conhecer depois a família, fui conhecer o resto das outras empresas que ele investiu e todo mundo, assim, o cara tocou a vida de muita gente, muita gente. Pô, bacana. E aí, mas o que a gente fez, né? A gente começou daí com esse investimento criar nova marca, fazer parceria com o Google. O Google nos convidou, a gente foi uma das startups showcase no Google Cloud Next, mostrando a nossa tecnologia, nos deram um espaço na exposição, a maior exposição que o Google tem no mundo sobre novas tecnologias do ano. Isso aqui era só porque eu achei irado, os caras tinham uma rede de Android tirando fotos quando tu pulasse, tu podia fazer alguma coisa que virava uma estilo Matrix. A gente criou o nosso SaaS com o Google, até outras coisas que a gente fez com o Google, parceria do Google Summer of Code, onde o Google paga estudantes para trabalharem para a gente no verão, já vão participar no segundo ano agora, e paga uma grana boa, assim, um salário bem legal para quem quiser trabalhar para a gente durante o verão. Aqui no Brasil. Contratamos uma empresa de design, de casa, trabalha de casa. A pessoa trabalha de casa, bacana. mas o Google paga o salário para trabalhar para a gente. Contratamos uma agência de design, arrumamos um monte de coisa do nosso design, criamos os apps nativos, trabalhamos em performance para poder rodar até no Raspberry Pi, enfim. Mas aí a percepção maior que a gente teve é essa mudança de paradigma que está tendo, onde antigamente o paradigma era PC website. Então tu pegava o teu navegador, ele era a tua janela para o mundo e tu consumia os serviços nos websites. Quando veio os smartphones, teve uma galera que até disse, olha, a internet morreu, porque agora tudo é app. Então, né, there's an app for everything. There's an app for that. E agora a gente viu que está acontecendo a mesma coisa com os bots. Quase que está assim, vai ter um bot para tudo. Vai chamar, que nem tem... Vai ter o bot para comprar pizza. Eu sei que o iFood está investido pra caramba agora, tudo em bot. Em vez de ter um app do iFood, tu vai conversar com o bot do iFood para qualquer coisa, bot
tempo, bot do banco, bot de compras, de entrega, de bot de táxi. E a gente sabe que, então, o app de mensagem é um novo navegador, um novo, praticamente, smartphone. Então, o que a gente está investindo? Em criar um marketplace, uma maneira das pessoas publicarem bots do Rocket Chat e a gente poder monetizar nessa store de extensões e aplicativos e apps que rodam dentro do Rocket Chat. Então, é isso que a gente está lançando esse ano, é onde a gente aposta que vai ser o grande canal de monetização. E a gente sabe que isso é uma verdade, porque a gente vê, não sei se alguém já conhece o WeChat, mas o WeChat vale bilhões lá na China, né? E é por isso, porque eles até chamam o WeChat de super app, porque é o app onde tu usa para tudo. Sempre entender aquela história, né? Qual vai ser o super app? O WeChat é o super app porque tu faz tudo. E eles dizem que no WeChat, como o cara faz assim, desde ele chama comida, reserva um restaurante, ele chega no restaurante, ele pode chamar o menu, em vez de falar com o garçom, ele pode falar com o bot do restaurante para pedir comida para a mesa dele, ele paga a conta, ele chama o táxi, ele compartilha as fotos do restaurante, ele vê depois quando o dinheiro tem no banco, enfim, as pessoas não saem de dentro do WeChat, porque ele tem todos esses bots e aplicativos dentro. E a gente está... só que o que acontece? Que o WeChat, como é uma empresa privada e tem o banco de dados deles, eles sabem tudo, com quem tu fala, onde tu fala, com o que tu lê, onde é que tu vai, onde é que tu gasta dinheiro online, onde é que tu gasta dinheiro offline. E uma das coisas que eles fazem é que eles compartilham toda essa informação com o pessoalzinho lá da China, né? E é por isso que eles têm essa liberdade de fazer tudo isso, porque é famoso que, tipo, o WeChat é parceiro do governo. E muita gente diz, cara, imagina se isso acontecesse no Ocidente, no resto do mundo. Não tem como. Já chega o que o Facebook... Já tem o que o Facebook tem de informação, a Amazon e o Google. Imagina juntar os três num só. Então, tipo, né? Já tem medo do que é poder que os caras têm tendo uma eleição sozinho. Imagina com tudo junto. E aí o que a gente diz assim, os caras dizem que o WeChat é quase que né, o anel para controlar tudo. Já aí, tem, controla tudo. A gente diz, não, a gente não quer isso. Mas a gente quer um modelo do WeChat, só que distribuído. Tipo, ter servidor open source de Rocket Chat rodando em todos os lugares, um protocolo aberto, federado, ter vários nós, e aí tu faz que nem um e-mail. Ninguém é dono do e-mail, ninguém controla o e-mail e todo mundo usa o e-mail, né? É diferente de um WhatsApp, onde daqui a pouco o juiz diz, olha, desliga o WhatsApp por hoje. E aí desligou o WhatsApp. E aí desligou um juiz não pode dizer assim, cara, desliga o e-mail. Diga. Deixa eu te fazer uma pergunta, só voltando àquela questão do WeChat que você falou, que eles consideram como o super app. Mas você não acredita que o WeChat tem essa força porque ele está dentro da China? Porque o cara lá não consegue navegar no browser direito, o cara não... Ele vai depender daquele cara do chat para conseguir fazer as coisas. É a mesma coisa na Índia, que eles fazem muita... Ele tem um pouco dos dois. Eu conheço gente que usa, que testa, que vai para a China, e dizem que a ideia de tu poder, dentro da tua ferramenta de chat, daqui a pouco tu tem o botzinho do banco e tu, quer saber quanto é que é teu saldo? Ou se tem alguma coisa para pagar. Só perguntar assim, tipo, qual é meu saldo? Em vez de tu entrar no chat do banco, autenticar, não sei o quê, ou tu dizer, tipo, quero chamar uma pizza. E aí o botzinho diz, olha, tem essas aqui na promoção, qual tu quer? Aí tu clica na que tu quer, mas tu tá sempre no mesmo app, e aí tu diz, divide a conta com fulano e fulano. E aí ele dividiu a conta, entendeu? E aí tu pagou pelo próprio chat. Tipo, quando bem executado, ele é muito interessante. E se ele passa a te conhecer e usar a inteligência artificial para saber coisas que tu não precisa dizer, porque tu sabe onde é que tu tá, o horário, o teu hábito, enfim, e ele poder utilizar isso como metadado para poder, tu não precisa escrever toda a tua intenção, ele vira muito poderoso. E até quando tu começa a juntar com um comando de voz, então tu mandar um áudio, por exemplo, cara, quero chama aquela pizza lá do Pizza Hut, pepperoni, não sei o que, manda entregar aqui em casa. E tu falar isso com bot, tu não ter que ir num app, digitar um monte de coisa, entendeu? E o app te entregar isso. Eu fui numa palestra do cara do iFood e ele estava dizendo por que ele acredita nisso. Tem uma palestra do cara, um dos fundadores da Movile, que é a dona do iFood,
E ele faz o mesmo gráfico, assim, mostrando isso. O WeChat é o Google do futuro, da nova geração. E ele bota isso como presente, né? Nem o futuro, na verdade. E ele dizendo, cara, minha mãe nunca conseguiu chamar uma pizza pelo iFood. A gente deu para ela o bot pelo WhatsApp, e ela, a primeira vez que ela chamou uma pizza pelo iFood, porque ela mandou um áudio dizendo o que ela queria, e o negócio encomendou a pizza para ela. Então, Legal. isso para ele é o que ele diz que tem o poder, entendeu? Tu não tem que aprender a iteração, aprender o app, e registrar, e diz, cara, procura ali iFood bot, e ele já sabe quem tu é, já está registrado, já tem todos os teus dados, tu só dá o comando, uma ordem para ele, ele se vira para executar, entendeu? Então, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que eles cresceram primeiro na China, sem dúvida, porque é um mercado protegido. Mas o fato de ele ter a adoção que teve não foi a força. Entendeu? Porque eles têm o Baidu para ser o Google, eles têm as alternativas locais deles para todos os outros serviços, sabe? Mas eles ganharam, as pessoas acabaram adotando ele como ponto central, não foi por acaso, porque ele realmente se torna prático uma vez que tem todo o serviço num lugar só. Entendi, bacana. Então, você continuando, a gente quer fazer um chat federado, onde ninguém é dono da informação, mas vira mais como um e-mail, onde qualquer pessoa pode estar rodando o seu próprio servidor de chat e eles todos se falam. A gente tem uma parte de blockchain para poder daí ter transações entre esses servidores. A gente está fazendo um projeto bem legal, talvez até possivelmente ainda esse ano lançar. Vai ter uma carteira dentro do Rocket Chat, vai ter autenticação com criptomoedas e até talvez um token próprio nosso para também poder fazer transações com bots. E a gente percebeu hoje em dia, quando eu vou perguntar assim, o que a gente está construindo, eu digo, olha, a gente está construindo um app que tem que ter toda a funcionalidade, uma experiência de usuário boa, como tem o Slack, ele ser livre e gratuito, como é para participar, como é um Telegram, tenha um ecossistema tão forte quanto tem um WeChat, seja de código aberto e flexível, como é um WordPress, que qualquer um pode estender e mostrar ele, e ainda distribuído e para poder ser adotado universalmente sem restrições, como é um e-mail. Então, nada mais, nada menos, hoje a visão do Rocket Chat é tentar pegar o melhor que a gente vê em cada uma dessas plataformas para construir uma nova tecnologia, uma nova camada da internet. E uma vez eu contei isso para um advisor que mora no Japão, e ele disse, cara, tu encontrou o teu Ikigai. O que o Rocket Chat é o meu Ikigai? Ele disse, cara, que é a junção, tu faz uma junção de uma coisa que tu ama, do que o mundo precisa, que está disposto a pagar, e tu está fazendo isso bem. Porque quando tu junta qualquer uma dessas outras intersecções, se tu ama e tu faz bem, é uma paixão. Se tu ama e o amo precisa, é uma missão, né? Mas daqui a pouco, ou se tu faz bem e te pagam, é uma profissão, né? Mas se tu não amar, não... Então, o Ikigai é quando tu consegue juntar todas essas coisas e ele vira quase como os japoneses chamam isso quase que a tua razão de ser, assim. E aí eu gostei muito dessa definição, eu tenho isso impresso para mim, que o Rocket Chat virou meu Ikigai. E espero que o Ikigai da maior, de todo mundo que trabalha lá no escritório. E aí, isso é importante por quê? Porque é uma startup, eu construí um projeto desse tamanho, claro que vai ter tropeço ao longo do caminho, vai ter dificuldades, e a primeira vez que a gente perdeu um contrato grande, não deu certo, alguma coisa que o Harry falou logo no início foi, cara, não te preocupa porque a jornada para o sucesso não é um sprint, vai ser uma maratona. E correr uma maratona, se tu não tiver muito afim, não for realmente, tu vai ficar pelo caminho. E a gente sempre termina dizendo, cara, a gente está convocando sempre pessoas e o meu I Want To não é nem só, assim, estamos contratando, apesar de estarmos sempre contratando pessoas na empresa, é assim, a gente tem gente que use o Rocket Chat, que fale, que colabore com o Open Source, que dê feedback, porque o nosso é um produto feito a milhares de mãos da comunidade, a gente tem mais de quase, já perto de 1000 contributors no código, então ele é realmente um produto feito por uma comunidade, assim, não é só a empresa. Nós somos os guardiões do código,
né? Mas a gente vê como assim é o produto do trabalho de muita gente que não é paga pela gente, mas que participa da paixão que a gente tem pela ideia, pela visão. E hoje a gente tem que atualizar isso, que hoje tem 10 vezes mais empresas, mas tem empresas tipo da ADP, BNDES, Ubuntu, PwC que usam Rocket Chat, pessoal de criptomoedas, Ethereum, Brave. A gente tem um time, hoje já está em 40 pessoas, até tem que atualizar essa visão aqui. E, enfim, isso é a história do como o Rocket Chat aconteceu. E se alguém quiser um dia conversar, ter mais detalhes, eu estou sempre aberto a contar essa história que me emociona tanto. Vai aí, Ricardo. Muito bom, cara, muito bom. Parabéns aí. Eu tenho algumas perguntas aqui. Acho que eu passei a apresentação de volta para ti, não sei se. Deixa eu ver. Tá com Agora você, Valdecir? Não tá comigo, não. Compartilha sua tela. Eu cliquei no... É que eu acho que tem dois ali, host, né? Não, desculpa, tem 2 hosts, qual que eu boto? Igual. Make presenter. Peraí que eu já faço aqui o... Já veio aqui pra mim. Botei programa. Isso. Tá certo. Tá aparecendo aí, né? Tá, só isso, colocar no modo Tá. de apresentação agora. Perfeito. Então, muitas pessoas hoje no Brasil, né, têm alguma ideia um pouco errada do que realmente é ser um empreendedor, né? Muitos acham que o sucesso vem logo na primeira tentativa, tudo mais. Você, por exemplo, tentou várias vezes, né? Assim, o que você poderia dizer para quem está começando, ou até para quem já está tentando em talvez desistir? Né? Você teria alguma dica, algum conselho, algo que você possa compartilhar? Tem alguns. E realmente, empreender não é fácil. Porque, eu vou dizer a minha experiência. Realmente, a gente tentou várias coisas, tem vários projetos. Exige persistência. Eu tive sorte de ter de onde tirar recursos para continuar mantendo a empresa rodando, mesmo enquanto ela não dava lucro, continuar investindo sem precisar procurar investidor tão cedo. Mas isso é um luxo que acho que a maioria das pessoas não tem. Eu tenho noção de que foi aproveitei ao máximo isso. Mas uma das coisas, por exemplo, dicas, olha, primeira coisa que o Harry me falou quando eu liguei, quando a gente teve uma ligação, a primeira ligação, ele disse, olha, decidi que eu vou investir em ti, já fiz o meu tema de casa, já liguei para um monte de gente que trabalhou contigo, que já te conheceu, tipo, o cara já, antes de falar comigo, um investidor desse tipo foi lá e investigou um pouco da minha vida para ver o que eu já tinha feito no passado e ligou para pessoas que já tinham trabalhado comigo. Então, tu imagina... E ele falou assim, falaram muito bem de ti e falaram que eu seria louco de não trabalhar contigo. Então, muitas vezes a gente acha que fazer tudo certinho, ser bonzinho, a gente está, né, sendo o pato da vez, talvez os outros estão tirando vantagem, mas daqui a pouco é numa coisa como essa que eu vi, pô, olha só, ainda bem que eu sempre fui um cara que honesto, né, sempre fiz as coisas querendo que todo mundo saísse bem, todo mundo fosse bom negócio sempre para todo mundo. Agora, quando o investidor desse tamanho, vou lá e vou tentar falar com pessoas que fizeram negócio comigo, ele só teve boas coisas a escutar. Outra coisa é que a gente, às vezes, tem muita gente que eu vejo vem falar comigo e acha que a sua ideia é meio que um segredo, assim, porque tem que aguardar, sabe? Tipo, tive uma baita de uma ideia, vou falar só pra ti, mas não conta pra ninguém. Muita gente já me pedindo pra assinar um NDA, né? Antes de me contar ideias. Aí tu diz, cara, tipo, boa ideia tem muita, a boa ideia é 10%, a execução é 90%. Entendeu? Então, e olha, todo mundo acha que tem a sua boa ideia e está executando a sua boa ideia. Então, investidor é a mesma coisa, o cara olha e diz, cara, não me vem. Eu conheço investidor que diz, olha, quando um founder vem pedir para assinar um NDA para falar sobre a sua boa ideia,
já pediram para mim também, eu digo, cara, olha só, se tu tá me contando uma ideia, se ela é tão boa assim, tu tá tão entusiasmado, eu vou investir em ti para fazer ela. Porque eu preciso de um cara que vestiu a camisa e que acha que a ideia dele é o máximo e vai dar a vida por isso, entendeu? Porque é você que vai executar, né? Não sou eu, né? Você que vai executar, não sou eu. O que adianta? Eu não vou pegar um outro cara para executar a tua ideia, entendeu? Então, não vai dar certo. E outra coisa, tipo, quem garante que a tua ideia é única? Tu acha que daqui a pouco tu vai contar uma ideia que eu já escutei um outro cara fazendo, porque um monte de gente vai me contar de ideias, e aí agora eu tô com pepino, porque daí tu me contou uma ideia, se o cara outro fizer, vai dizer que eu roubei a tua ideia. Então, tipo, nem se a tua ideia é tão mega assim, então vai lá e faz, e nem precisa me contar. Mas tem o livro do fundador lá do Salesforce também, e ele diz o quanto tempo ele perdeu guardando a ideia para ele, até que um dia ele encheu o saco e contou, os caras veio apresentar para ele um programador, e ele apresentou a ideia, e ele disse que só então a ideia saiu do papel, porque os caras disseram, não, pá, tantos meses a gente faz isso. E aí ele estava aguardando, estava tentando encontrar e contratar um programador sem falar do que era o projeto, não sei quem, não conseguia andar para frente, até que a hora ele meio que ligou, né, o foda-se e disse, tá, vou falar essa ideia, porque senão vai morrer comigo e não vai sair do papel. Então a mesma coisa, quando eu fui lá para São Francisco, cara, contei para todo mundo o que a gente estava fazendo, o que eram os planos. Aí os caras do MongoDB acharam legal e me ajudaram, os caras do Meteor, os caras, um monte de gente, os caras escutam, e se tu mostra uma paixão pela tua ideia, tu mostra que tu é entusiasmo, aquilo é contagiante, entendeu? E as pessoas, às vezes, e aí vão querer te ajudar, e dizer, esse cara tá fazendo uma coisa, ele tá apaixonado por isso, vou ajudar. E acho que tem um efeito, assim, que as pessoas subestimam, enquanto tu contar uma história de maneira apaixonada, o que isso abre para ti de portas e que faz outras pessoas, no mínimo, quererem o teu bem, verem que aquilo é de coração e te ajudar. Então, não guardem as ideias para si, porque é uma furada, é perda de tempo. Mas, só pegando um gancho, eu gostei que você falou aí de mostrar e falar que mostrar a ideia com paixão. Eu acredito muito nisso. Quando você bota paixão, bota o coração no que você quer fazer, as coisas acabam dando certo. Mas a gente também ouve bastante aquela coisa, você tem que ter cuidado para quem você fala, porque também, eu não sei se você acredita nesse lance de inveja, o cara vai acabar te mandando vibrações negativas, esse tipo de coisa. Eu acredito um pouco nisso, porque eu já tive casos que eu compartilhei alguma coisa que eu ia fazer e acabou depois não dando certo. Eu fiquei pensando, será que é porque eu contei que eu ia fazer isso, sabe? Eu não sei, a gente ouve bastante falar desse tipo de coisa. É que tem as duas coisas, né? Por exemplo, tem gente que diz assim, às vezes tu contando o que tu vai fazer, tu te coloca uma pressão para fazer aquilo. Porque se tu não contar para ninguém, é muito mais fácil tu postergar, né? Tipo, então tem gente que gosta de contar até para existir uma pressão social. No próximo vez que tu encontrar aquela pessoa, a pessoa vai te contar, pai, aí, tu fez aquilo? E, claro, acho que tem pessoas que tu vai escolher para quem tu contar. Acho que isso sim, faz sentido. Tipo, as pessoas que eu contei foi pessoas que eu senti que eu vi uma abertura. Não sei, que eu comecei uma conversa e eram pessoas que tinham já, talvez, de pessoas de sucesso que estavam fazendo coisas legais e não tinham por que me invejar, entendeu? Tipo, os caras, o Harry ou o pessoal do MongoDB, entendeu? O cara que eu falei, o cara me deu um monte de ajuda, o cara tava me ajudando um monte de coisa. Tu vê, acho que quando é de coração que a pessoa tá tentando... Então eu não acredito muito que a inveja tenha um papel, mas acho que tem uma vibe que às vezes tu sente da pessoa, a maneira que ela tá escutando aquilo, e a pessoa também vai sentir uma vibe tua se tu tá contando aquilo meio pra se gabar, sabe? Porque tem gente que conta umas coisas, às vezes, que tá contando pra tirar, né? Pra se auto dar valor, assim. E outra coisa é tu contar... e outra coisa é tu contar, porque, cara, olha só que coisa incrível, e tu ainda compartilhar e dizer, cara, mas isso não é um fruto meu, tem minha equipe que tá construindo isso, a gente criou uma comunidade, e mostrar toda uma emoção, assim. Então, eu acho que é diferente, acho que tu deve, talvez, pensar em quem tu vai dizer, é válido, talvez não ficar dizendo, e ainda o intuito de tu estar compartilhando aquilo
uma coisa importante também que acho que causa um certo efeito nas pessoas, de que se tu tá tirando vantagem, né, se gabando de alguma coisa, ou tu tá contando alguma coisa porque tu tá apaixonado por uma coisa que aconteceu e tu, eu tenho que dividir isso com o mundo. E muitas vezes eu ia compartilhar, mas nem quando era open source. Pô, não, quando era só open source, né, continua sendo open source. Mas eu ia contar a história pros caras e, tipo, sem pedir nada em troca, tipo, não tava contando, cara, olha só que legal o negócio que a gente fez, o que tu acha? Pô, me dá um feedback, eu preciso saber o que vocês pensam disso, o que tu acha, como é que... Né? É diferente de ir lá e só ir contar alguma coisa, tipo, olha o que eu fiz, olha como eu sou foda. E aí acho que isso gera na outra pessoa também uma resposta no mesmo termo, assim, tipo, a pessoa, tu tá pedindo dela a opinião dela, então tu dando valor ao que ela pensa, pedindo para ela te ajudar, pedindo ajuda para ela, então isso ao mesmo tempo já mostra um pouco de humildade, porque tu sabe que aquela pessoa sabe mais do que tu, talvez, sobre como tu pode levar isso adiante. Gera empatia, né? Então, eu acho que é muito disso, vendo, tu vai provocar uma reação meio que parecida com o teu estilo. Se tu for lá para se gabar, talvez tu vai gerar, o outro cara vai ficar com meio, que otário esse cara, não vou ajudar, quero mais, né? Ou quando uma pessoa vem pedir ajuda para ti, olha só que irado, tá acontecendo isso, a gente tá ajudando um monte de gente, portanto, como é que tu acha que a gente pode fazer, tocar ainda mais pessoas? E aí o cara foi lá e ajudar. Então, acho que tem muito disso, talvez vai ser um reflexo de ti, assim, que vai vir de volta, sei. Legal. Sei que, para mim, na minha experiência, que veio mais coisa positiva do que negativa por se abrir. Bacana. Tem mais pergunta aí, Ricardo? O Wesley, acho que tem uma aí. Wesley? Wesley. É tímido. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta aí para você, mas isso é uma curiosidade minha mesmo, assim. Como que tá vocês estão crescendo bastante no Brasil hoje? Como é que tá a tua base instalada aqui? Porque eu conversei com alguns amigos de fora e todo mundo conhece vocês. Eu conheci vocês através de um amigo de fora. O cara lá da Espanha, ele falou, olha essa empresa do Brasil, os caras fazendo um negócio legal, você conhece? Falei, cara, nunca ouvi falar. Aí fui pesquisar tudo e encontrei você e sou cara de pau, fui e te convidei para vir para cá. Mas como é que tá? Vocês estão investindo aqui ou teu foco é lá fora mesmo? Não, a gente cresceu bastante nos dois lugares. Agora no Brasil a gente tem participado de vários eventos, do JS, o DevConf. A gente investiu mais primeiro com os programadores, assim, na comunidade de developers. E agora esse ano que a gente está criando mais, investindo em awareness para empresários, para donos de empresa. Tem bastante, vou dizer assim, que a gente conhece, às vezes a gente está num evento e vem o pessoal falar, a gente trabalha lá no banco tal, a gente usa vocês, a gente trabalha na Latam e a gente tem lá uma equipe de 400 pessoas na Latam que usa o Rocket Chat. A gente estava num evento da Volkswagen. A gente agora está criando uma ferramenta dentro do chat para as pessoas, os administradores, os servidores, poderem registrar com a gente, registrar o servidor mesmo, que de graça, para dizer, olha, tal empresa usa, para ajudar a gente a crescer mais e ter mais casos legais para contar a história. Mas realmente, começou mais forte na Alemanha e nos Estados Unidos. Estados Unidos e Alemanha hoje são ainda os principais, porque, não sei, a Alemanha gosta de open source, acho que mais de qualquer outro país. Estados Unidos, que é um mercado gigante, de qualquer maneira. E a gente sempre se vendeu, a gente sempre fez as coisas primeiro em inglês, porque a gente sempre pensou no mercado mundo e não no país. Então, a gente sempre foi competir direto lá no Vale do Silício, onde a gente queria competir. Acho que isso fez uma diferença. A gente até hoje não tem um site em português, por exemplo. Só agora que a gente está começando a fazer e vai publicar daqui a umas semanas. Mas até agora não tinha um site em português. Então, tem um monte de gente que usa, por exemplo, nem sabe que é brasileiro. Então, agora, nos últimos meses, de 8, 9 meses para cá, que a gente começou a investir mais em
em tentar fazer press release e participar mais de coisas no Brasil, para divulgar e dizer, cara, é uma empresa brasileira, é um software brasileiro, a gente está primeiro investindo nos bancos, que é quem tem mais dinheiro e mais interesse em usar aplicativos de mensageria segura, mas tem já um planejamento de marketing para aumentar o awareness no Brasil, porque apesar de ser brasileiro, tem pouca gente que sabe que a gente é brasileiro. Eu achei bem curioso isso, mas acho que é uma estratégia legal, porque brasileiro tem bem dessa, né? Se é lá de fora é bom. Às vezes o cara, o produto aqui do Brasil, o cara... Não sei se você já enfrentou isso, mas como você já está bem consolidado lá fora, acho que realmente vai ficar mais fácil de vender aqui dentro, né? Para nós foi mais como a gente queria investidor de fora, a gente queria tudo, a gente queria competir lá, porque se a gente consegue ganhar no Vale do Silício, aí realmente tu ganha em qualquer lugar, né? Então, a gente botou um objetivo high, assim, tipo, vamos ganhar lá na casa deles, vamos fazer um software para dominar lá as empresas do Vale. Daí, se tu vira case lá, o resto fica bem mais fácil. Legal. O Wesley mandou aqui, ele falou que a minha pergunta era exatamente a que o Valdecir está fazendo. Bom, já foi respondido ali. Você tem mais alguma pergunta, Valdecir? Não, acho que vocês já cobriram tudo aí, eu não consegui participar desde o começo, mas o que eu entrei, eu tenho mais uma aqui para a gente finalizar, então. Uma pergunta um pouco mais técnica, talvez. Na empresa onde eu trabalho, usamos como ferramenta interna de comunicação o Skype, né? Então, usamos ele para fazer chamadas de áudio, criamos grupos para debater projetos específicos e afim. Também usamos o Zoom, aquela versão free, né, onde você consegue utilizar por 40 minutos e aí ele cai. Né? Para esses casos específicos, fazer chamadas, grupos, reuniões com várias pessoas, eu poderia usar o Rocket Chat para isso, para esse caso, e se eu utilizasse, qual que seria a melhor forma? Utilizar internamente na minha infra, utilizar em alguma cloud, utilizar na própria Rocket Chat? Qual que seria essa melhor opção aí? Primeira parte da pergunta, sim. Ele é exatamente. Tem muita empresa que substitui o Skype exatamente por isso. Sobre a melhor forma de utilizar, às vezes depende, não sei qual é o tamanho da empresa. Tipo, empresas muito grandes, às vezes gostam de ter na sua própria infra, né? Se já tem gente administrando ou a sua própria nuvem, já tem um monte de servidor na Amazon, que a gente administra, já tem na nossa LDAP, a gente tem a nossa estrutura de dados, a gente quer botar tudo junto. Então, é uma empresa que vai lá e bota o container na sua própria infra e administra por si. Tem empresa às vezes menor, diz, olha, a gente não quer se preocupar com isso, a gente vai lá no nosso hosting, contrata o hosting e não se incomoda. Varia muito do tamanho da empresa, de quantos técnicos tem para dar suporte às ferramentas que a empresa usa, com o que elas vão querer integrar, quanto vão querer customizar, porque às vezes se quiser customizar demais, você vai ter que recompilar ele com alguma customização e aí a gente não vai ser a versão padrão que a gente instala na nossa nuvem. Varia, depende do caso de uso. Daqui a pouco entra em contato comigo explicando melhor o caso de uso, quantas pessoas vão usar, o que estão procurando. Vou te dizer se a nossa nuvem é a melhor opção ou se hospedar internamente com outras, de outra maneira, pode ser a melhor opção. Mas é exatamente o caso de uso que tu explicou sobre ter grupos para o projeto, fazer videoconferência, compartilhar arquivo, isso é exatamente o caso de uso. E ainda pensando que tu vai integrar com o teu AD, né, teu Active Directory, ou LDAP, enfim, e vai mantendo sincronizada a lista de usuários com os teus outros sistemas. Bacana. Show de bola. Pegando o gancho do Ricardo, a gente usa o GoToMeeting porque o Vibrambag é uma comunidade que nasceu lá fora, então eles já têm um contato com essa GoToMeeting há bastante tempo, e a gente está tentando fazer com que eles mudem para o Zoom, pelo menos, que é uma coisa muito mais fácil para o usuário final, não precisa instalar plugin, nada, o cara consegue rodar no browser. A gente conseguiria fazer o que a gente está fazendo hoje aqui com o Rocket Chat?
A gente tem até uma versão de broadcaster, só que ele é meio para um broadcaster para todo mundo falar para os outros. E ele tem... A gente usa como back-end o Google, lá, a conta do YouTube de Hangouts, que é onde ele salva o vídeo. Então, eu vou dizer assim, ele faz, mas ele não vai ser uma ferramenta tão completa quanto essas que são específicas só para fazer webinar, para fazer... Ele não tem a mesma... Ele é mais simples, ele faz webinários através dele, a gente usa o Jitsi até como a parte de server para poder fazer o broadcasting, e aí ele faz o streaming para YouTube, mas não é para todo mundo, assim, ele é mais reduzido a quantidade de funcionalidades. O interessante, por outro lado, que tem empresas que usam, por quê? Porque já deixam o canal pronto, todo mundo entra e fica conversando durante imagina uma janela de chat aberta durante, e o chat continua depois, fecha, quando acaba o broadcast, o chat fica aberto para sempre. Então tem comunidades que gostam de ter aquela janela de chat sempre lá, e às vezes tem a tais horários marcados, broadcasts, e a galera conversa sobre aquele broadcast, mas gostam de continuar aquilo além de ser só o broadcast. Então muda um pouquinho a dinâmica, assim, é um chat com broadcast, e não um broadcast com chat. Entendeu? Com chat, entendi. Não, bacana. Acho que do meu lado é isso. Acho que a pergunta também que todo mundo quer saber, como é que faz para trabalhar aí na Rocket Chat? Então, o pessoal vai vir perguntar para isso pra caramba pra gente. O que a gente mais faz, a galera de dev, pelo menos, é assim, cara, primeira coisa, faz uma issue lá, faz um pull request. Primeiro que isso vai ser bom pro teu currículo, porque tem um monte de gente que pede hoje em dia para contratar alguém, pede o teu usuário do GitHub para ver que projeto que tu conseguiu colaborar, que projeto que tu teve código aceito. Então, a pessoa, às vezes, um ótimo hábito é tu contribuir para projetos grandes de open source, e conheço muita gente que já foi contratada até para ir morar fora, porque tinha contribuições significativas em projetos legais. E é de lá, se tu mandar um e-mail para jobs@rocket.chat, tu entra no processo seletivo, mas já aviso que muitas coisas a gente vai usar o GitHub das pessoas, usar o que eles já contribuíram, os developers, o que eles sabem, a gente vê pelo GitHub. É melhor do que o LinkedIn, tu vê lá na prática o que o cara já fez. Bacana. Tá vendo, Ricardo, que a gente de dev, os caras que mexem com lata, a gente vai ter que aprender a usar esse GitHub. É outra vibe, né, cara? É viciante. Eu digo que é viciante. Eu consegui montar um site naquele GitHub.io lá, no GitHub Pages. O nosso site é Pages. Ah, é? Até o nosso site é open source. Se for ver, o nosso site é um repositório open source, qualquer um pode contribuir. Porra, que legal. Eu apanhei para aprender aqueles comandos do GitHub, vai, mas deu certo. Mas o pessoal de infra, a gente que é de infra, realmente é uma coisa que a gente vai ter que começar a se ligar bem rápido aí. Então é isso, né, cara? Pode fechar aí. Então tá, galera. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Fechado. Muito obrigado aí por ter participado. Cara, uma história muito bacana. Desejo muito sucesso, que você continue tendo muito sucesso aí. E, pessoal, muito obrigado para quem esteve online aí. Quem não conseguiu participar, esse vídeo vai estar disponível no YouTube em breve, tá? Então, relembrando que /VibraObed Brasil, né? Você encontra nosso Twitter, YouTube e Facebook. Fechado? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Forte abraço. Um abraço. Boa noite, até mais.